E ainda discutindo sobre os trabalhos políticos na Casa Parlamentar, vamos conversar sobre algumas ações da Assembleia Legislativa. Recebemos hoje Otelino Neto, deputado estadual e presidente em exercício da Assembleia Legislativa. Boa noite, deputado. Boa noite, presidente. Boa noite. Falando em relação, primeiramente, em relação à reforma política, uma grande discussão, a gente sabe que é em todo o país. E como é que tem discutido a Assembleia esse debate, essa situação, esse tema? Semana passada nós tivemos inclusive uma discussão lá no auditório da Assembleia Legislativa, onde estiveram presentes 2 deputados federais, o deputado federal Marcelo Freitas e o deputado federal Esperidião Amin, e eles trouxeram para cá aquilo que está sendo discutido em Brasília. Eu acredito que a reforma política ela é essencial neste momento e alguns temas precisam ser bem definidos. O principal, na minha avaliação, é a questão do financiamento de campanha. Precisamos mesmo definir regras mais criteriosas e restritivas para o financiamento privado por empresas nas campanhas eleitorais. Acredito que desse financiamento daí é que partem, é que surgem todas essas distorções que acabam resultando em escândalos de corrupção como esses que estamos vendo no país e que muito constrange a toda a nação. Presidente, o senhor falou em um desses pontos que são debatidos nessa reforma. Existem uma gama de outros que estão sendo debatidos. O senhor acha que é muito assunto ainda que precisa ser aprofundado, a participação da sociedade, a participação dos movimentos sociais? Isso ainda é muito fraco, ainda é muito irrisório. O senhor acredita que precisa ficar mais próximo da população esse tipo de debate? Eu acho que sim, acho que é necessário ouvir as pessoas, o cidadão comum, a cidadã comum, as entidades da sociedade civil, instituições como a OAB. Agora, acho que os parlamentares, o Congresso Nacional, precisa discutir a reforma política de forma ampla e ter muito cuidado para não fazer de forma assodada. É preciso discutir temas sensíveis, como o financiamento de campanha, como, por exemplo, a questão das coligações, o que nós vamos fazer com as coligações, a questão, por exemplo, do voto obrigatório. Será que o voto obrigatório é bom? Ou será que o voto deixando de ser obrigatório vai qualificar mais ainda? Porque o cidadão que for à urna vai porque quer votar. Assim como a questão do suplente de senador, que nós precisamos mesmo acabar com essa história do suplente de senador não ser votado. O primeiro suplente de senador tem que ser aquele que for o segundo colocado nas eleições. Só assim nós não teremos, como no Maranhão nós já tivemos, senadores sem voto. Presidente, em relação à Petrobras, é uma discussão também que acaba chegando ao Maranhão. Como é que vê a Assembleia Legislativa? É lamentável ver uma empresa como a Petrobras, um patrimônio do povo brasileiro, na situação em que está, envolvida em várias denúncias de corrupção, vendo aí diversas pessoas indiciadas, várias delas presas em função de escândalos na Petrobras. Infelizmente, a Petrobras não só houve irregularidades na parte da gestão dos recursos da Petrobras, como ela foi usada politicamente de forma equivocada. O Maranhão, por exemplo, é vítima da história da refinaria, que foi um empreendimento criado com um cunho eleitoral muito forte e que frustrou os maranhenses. Os maranhenses agora têm ali no município de Rosário 2 monumentos do desperdício e da enganação à sociedade, que é a refinaria que não aconteceu e o polo de confecções de Rosário, um do lado do outro para mostrar como não se deve administrar a coisa pública. Presidente, um assunto bem próximo, o preço praticado na bomba de combustível, o preço da gasolina. O senhor, na sua gestão passada, como deputado ainda, militou à frente de uma CPI, esteve à frente disso, e agora a gente mostrou aqui na edição de hoje que uma audiência judicial foi cancelada, que iria acontecer nesta próxima quarta-feira, amanhã. Como é que anda esse tipo de discussão? Ainda há discussão sobre esses donos de postos de combustível? Eu não tenho dúvida que o mercado de São Luís é cartelizado. Infelizmente, alguns empresários que insistem nessa prática, achando que vão permanecer impunes. Mas eu tenho certeza que não ficarão. Tem ações, inclusive já no judiciário. Vale lembrar que em 2011 vários empresários foram denunciados pelo Ministério Público por prática de cartel e eu acredito muito que os órgãos, as instituições vão cumprir o seu papel. A Assembleia, quando fez aquela CPI, ela trouxe o tema
nós convocamos vários donos de postos e eles foram expostos a ter que se explicar. Acredito que todos aqueles que forem comprovadamente estiverem praticando o cartel, que é crime contra a economia, eles serão punidos pelos órgãos competentes. Presidente, um outro assunto também em discussão desde o início dos trabalhos, pode-se dizer, na Assembleia Legislativa é a saúde pública. O que os deputados estão vendo, estão conversando, o que está sendo debatido sobre a saúde pública do nosso Estado? A grande discussão é o modelo de gestão. O atual governo, e inclusive o secretário de Saúde gentilmente foi atendendo ao nosso convite à Assembleia Legislativa, explanou sobre as principais ações da saúde, fez um diagnóstico geral da saúde, mas o principal é a forma de conceber. A gestão passada, ela entendia que construir hospitais resolvia o problema da saúde. Essa gestão entende que os hospitais têm que funcionar bem, tem que ter boas equipes, tem que ter os equipamentos, medicamentos, mas que o foco principal tem que ser a saúde básica, a prevenção às doenças. É muito mais barato, é muito mais humano se trabalhar a prevenção do que depois ter que o cidadão estiver doente, ter que fazer o tratamento disso. A gestão passada, eu costumo dizer que foi uma gestão que construiu prédios, mas não promoveu melhoria na saúde pública. Deputado, o que falar sobre essas licitações que agora estão aí? Muitos projetos não deram continuidade, outros terão que ser obrigatoriamente, terão que ser dados prazos, né, finalizados, principalmente nessa parte da saúde. Os deputados têm deputado defendendo, tem deputado acusando. Como é que está essa discussão dentro da Casa Parlamentar? A Assembleia tem essas discussões, é natural que elas ocorram dentro da Assembleia. O que o novo governo encontrou, pelo que as informações que nós tivemos, foram dívidas milionárias e que o governo está tendo que honrar essas dívidas à medida em que pode honrar, na disponibilidade de caixa, e ao mesmo tempo executando as políticas do governo, as ações de governo que o Estado merece. Nem, na minha avaliação, nem o excesso de dívidas e nem a falta de informação do governo anterior para o atual governo impediu que o governo, comandado pelo governador Flávio Dino, mostrasse a que veio. E aí vale como exemplo a contratação de 1.000 policiais, a progressão dos professores, a renovação do contrato de mais de 5.000 professores, as obras anunciadas agora de grande impacto, como uma MA de 63 quilômetros beneficiando municípios do leste do Maranhão, ou mesmo a MA que liga o município de Bequimão à Central, de grande importância para aquela região da Baixada Maranhense. Enfim, o governo tem mostrado, vem cumprindo os compromissos de campanha, apesar de ter encontrado uma situação muito difícil no que diz respeito às finanças do governo do Maranhão. Presidente, talvez essa seja a curiosidade de muitos maranhenses com os problemas encontrados. É possível fazer algo para melhorar esses índices do Maranhão? É possível sim. Eu destacaria programas como o Mais IDH, onde o foco é nos 30 municípios mais pobres do estado, mas tem uma saída fundamental, que é o combate à corrupção e o desperdício do dinheiro público. Este governo, pelas palavras do próprio governador, é um governo onde não se admite corrupção, onde não se admite desperdício. E vários contratos já foram revisados e só na revisão desses contratos o Estado, o erário, já economiza em alguns milhões que serão traduzidos em benefícios da população do Maranhão. E qual é o papel da população e da Assembleia Legislativa dentro desse contexto? O papel da população é acompanhar, fiscalizar, cobrar, e da Assembleia Legislativa também, utilizar a sua prerrogativa de fiscalizar e fazer o que nós estamos fazendo. Todos os projetos que o Poder Executivo encaminhou para a Assembleia foram analisados com a independência devida, mas os deputados mostraram sensibilidade, não só aprovando projetos que são importantes para o Maranhão, como por exemplo o CNH Jovem e outros projetos de grande impacto, como aprovando com a maior celeridade, demonstrando que a Assembleia está compreendendo o novo momento que vive a política do Maranhão. Ok, nossa gratidão pelo presidente em exercício da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Telino Neto. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado. Obrigada, boa noite.